Pois não, boa noite novamente. Estou aqui para dar a paz de Cristo a todos. Que Deus abençoe a todos e quem estiver ouvindo esse vídeo esteja aí compartilhando e ajudando nesse vídeo aí para levar essa palavra que eu estou direto batendo nessa tecla, que é sobre a união do povo de Deus. E Deus deixa bem claro, e desde o começo da Bíblia eu já venho falando vários dias sobre isso, que o povo de Deus tem que ser unido. Porque em Ezequiel, o profeta Ezequiel, teve uma profecia de Ezequiel lá no 34, é uma profecia de Ezequiel que é do tempo de hoje, que ele fala que Deus vai vir para juntar as suas ovelhas. Deus não veio para falar, aqui Ezequiel fala bem claro, não é aquela igreja que vai ser salva, é as ovelhas. Então, as ovelhas dele vai estar espalhado em toda a nação, em todo o canto do mundo. E ele vai separar as ovelhas do bode e do cabrito. Então Deus deixou bem claro, está deixando bem claro isso aí, e ele vai julgar totalmente como que é. Hoje em dia, nós paramos e pensamos bem assim, tem muitos pastores bons hoje em dia, por isso que Deus vai vir. Tem muitos pastores bons, que eu vou falar, tem pastores que estão ali para pregar a verdade, tem pastores que são direcionados por Cristo, tem pastores que estão ali para ensinar, vai na casa das suas ovelhas, vai lá, visita, entendeu? E está ali interagindo junto com o povo de Deus. Só que tem pastores de hoje em dia que não está nem aí com nada. Pastores de hoje em dia quer saber de encher sua conta bancária, de ter o seu carro bom e de ter um bom capim para ele comer, enquanto ele só está engordando a sua conta bancária. Até levitas que cantam hoje em dia, vários cantores de hoje em dia, que tem muito na mídia, existe muito na nossa mídia hoje, no nosso mundo, porque no final do tempo virá vários falando o nome do Senhor, isso é bíblico. No final do tempo, todos falarão o meu nome, que ele falou que o nome dele, seja por pessoas ruins, ou até por através das pedras, ele ia anunciar o evangelho para todos da terra. Para todos no mundo, ele ia pronunciar a palavra dele, que todo mundo deveria saber que ele é o verdadeiro Cristo. E sem ele, nós não somos nada. Sem ele, nós não somos ninguém. Então, Jesus Cristo deixou bem claro isso na sua palavra. Jesus Cristo deixou isso bem escrito e bem declarado, desde Jesus Cristo aos apóstolos e todos. Se nós pegar para ler a Bíblia inteirinha, a palavra de Deus inteirinha, desde a época do começo da fundação do mundo, quando o homem caiu, Deus vem tentando montar uma nova geração e tentando fazer os novos filhos, uma nova identidade, porque nós era para ser puro e para nós ser limpos, sem pecados. Mas pela queda, pelo quem conhece a palavra, pela queda, aconteceu de nós ter o pecado e nós somos geração do pecado, nós já nascemos no pecado. E para isso, Jesus Cristo veio e deixou a verdade. E vários profetas naquela época. Hoje temos poucos profetas que profetizam a verdade, que nem antigamente. Hoje muitas pessoas estão profetizando, mas vai numa igreja para ganhar dinheiro. Vai numa igreja para isso, e vai numa igreja para aquilo, mas não está profetizando como é para profetizar, com autoridade, como deve ser na palavra de Deus. Profetizando com o Espírito Santo te usando dentro do seu coração. E muitos hoje em dia, levitas, estão usando a palavra de Deus para quê? Para montar sua conta bancária, para dar meio de vida bem para os seus familiares, que tem muitos familiares que tem, outros é para montar loja, outros é para montar não sei o quê, e estão esquecendo das pessoas do mundo. Estão esquecendo moradores de rua, estão esquecendo as pessoas que estão, principalmente no estado de São Paulo. Você entra lá dentro do estado de São Paulo hoje em dia, isso não vou contar só o estado de São Paulo, aquela Cracolândia ali dentro. Quem que foi lá pregar para aqueles caras, ou tentar fazer algo para tirar essas pessoas desse mundo? Ninguém. E tem muitas pessoas neste mundo que têm dinheiro, e muito dinheiro, por através de louvores. Tem pessoas que têm muito dinheiro, a igreja aí que tem muito dinheiro, por através de dízimo que arrecadou dentro da igreja, mas não tem a capacidade, a condição de ajudar um simples morador de rua. Que pastor é esse? Esse é uma ovelha gorda, que é a conta gorda, é uma ovelha gorda, de dinheiro no bolso, tem um carro bom, anda bem e acha
que está fazendo a vontade de Deus. Está sim levando o nome do Evangelho, está levando a palavra, está fazendo alguma coisa boa. Põe a mão e diz que está curando, mentira. Quem está curando é sua fé, que Jesus Cristo deixou bem claro. Que te curou foi tua fé. Jesus Cristo não falou que ele que curou, não fala. Ele fala, sua fé te curou. A tua fé te curou. Porque a fé das pessoas era tão grande que você vê, teve fé da mulher do fluxo de sangue, que ela cruzou a multidão, saiu e não podia. Naquela época, quem conhece a Bíblia, não podia. Ela saiu destruindo todo mundo, eu acho que até pingando sangue no meio do povo lá. Foi lá e relou em Jesus. E Jesus perguntou quem foi que me relou. Ela teve até medo, por ela ser uma mulher, que ela não podia andar no coiso. Mas daí, na hora que ela falou, fui eu, o que Jesus falou? A tua fé te curou. Então, por quê? A fé, é sua fé que cura. Aquela mulher que foi, quando o centurião, quando foi lá da filha de 12 anos, foi lá atrás dele, que ele estava morto, que coisa lá, Jesus de lá falou, não, ela dorme. Entendeu? Mas daí Jesus chegou lá e falou, não, a tua fé curou sua filha. A tua fé, é a tua fé, gente, é teu joelho. Não é pastor ponhando a mão na tua cabeça. Se você tiver algum problema, cai de joelho, ora. Levanta 4 horas da manhã, começa a orar. Ora no meio do dia, meio-dia, levanta, ora no meio do dia. Você tem tempo, hora do almoço. Se você tiver 1 hora do almoço, deixar meia hora para Deus é muita coisa. Meia hora para Deus é muita coisa. De noite, a hora que você for deitar, cai na beirada da sua cama, ora pelo menos meia hora. Põe em prática. Oração todo dia, 3 vezes ao dia, que nem Daniel fazia. Põe em prática para você ver se você não vai ser bem abençoado. Vai, Deus vai te dar boa bênção. Não vai ter doença na tua família, não vai ter dor de cabeça em você, não vai ter preguiça, não vai ter cansaço, não vai ter nada disso. Por quê? Porque você tem o maior protetor, você está firmando a sua casa em rocha, em estrutura firme, por através do que? Através do seu joelho, através do seu clamor. Cada vez que você clama, sua raiz se afirma mais, você fica mais estruturado, mais firme e nada pode te derrubar. Isso nós não paramos para pensar. Nós sabemos o que nós sabemos fazer? Nós sabemos chegar a hora do nosso almoço, deitar e dormir. Nós sabemos chegar, nós sabemos catar horário de madrugada, é a hora melhor do sono que tem. Nós não temos coragem de orar para Deus. O que nós faz? Nós passamos o dia inteiro sem orar. Talvez de tarde, quando vai deitar na cama, falou, Senhor, obrigado por esse dia, amém. Isso que nós sabemos fazer. Nós não sabemos cair de joelho e pedir para Deus com vontade, até queimar nesse peito, até queimar nesse coração. Nós não fazemos isso, nós não queimamos. Para queimar, você não é 30 minutos, não é 20 minutos de oração, não. É 1 hora, 2 horas de joelho pedindo, até você sentir a presença dentro de você. A hora que você sentir a presença dentro de você, você tem que parar de orar. Mas enquanto isso, não. Isso não é a presença de Deus. 15 minutos, 20 minutos você está agradecendo pelo prato de comida que você come. 15, 20 minutos você está agradecendo a Deus pelo dia que Ele te deu. E pela vida que Ele te dá. E pelo livramento que Ele te dá. Isso são os 30 minutos de oração. Vamos lá ler a palavrinha lá em Ezequiel. Para nós conversar no que nós estava falando. Que eu já estou saindo totalmente fora do foco. Que o meu foco é a união. É unir o povo de Deus, que Jesus deixou bem claro. Que ele vai vir para juntar as suas ovelhas e vai tirar o bode das suas ovelhas. E esses bodes, sabe quem é? Esses pastores corruptos que tem muito no mundo hoje. Esses falsos que dizem que vender um óleo vai te curar. Esses que dizem que fazer uma corrente de oração é muito bom, irmão. É muito bom, mas é bom para edificar a sua casa, o seu mundo espiritual. Não é uma corrente de oração para você arrumar homem, ou para você ser um negócio de casamento, ou do amor, ou de bênção. Me fala para mim que dia os apóstolos, qual desses apóstolos que ficaram ricos na presença de Deus? Um foi enterrado de ponta cabeça, outro foi não sei aonde, Paulo foi perseguido, e aquele monte de coisa. Se você procurar na Bíblia, desde lá do começo de Davi teve milhões de riqueza, morreu o quê? Morreu pobre, teve que dar herança tudo para o filho. Se você começar a olhar desde o começo da Bíblia, nenhum deles morreram rico. Quem foi de Deus, morreram tudo pobre. Porque Deus não quer riqueza, Deus deixa bem claro. A maior riqueza está no céu. E a riqueza o que você guarda no seu coração, a riqueza que está dentro do seu coração, essa riqueza aí você pode ter certeza. Essa daí não está no céu, não. Essa daí é para você, está com você. Porque você não tem coragem de dividi-la com ninguém. Você não tem coragem de ajudar nenhum pobre. Então vamos lá, que nós vamos ler ali, porque senão nós vai prolongar nessa palavra. Isso é uma palavra muito delicada, que a gente começa a ver muitas pessoas de hoje em dia. Você vai levar a palavra,
fala que fulano é ladrão, fulano é cicrano é ladrão e todo mundo é ladrão. E você acaba concordando com as pessoas e fica até difícil de você levar o evangelho. Hoje está difícil de você levar o evangelho. Se você não for exemplo no mundo, se você não for o sal da terra, se você não mostrar que você é um verdadeiro cristão, é difícil de se levar o evangelho. Porque tem muitas pessoas que distorceram a palavra de Deus hoje para o mundo inteiro, por através da mídia, por através de coisa errada. O evangélico e a verdadeira palavra de Deus está distorcida. Vamos ler um pouco aqui lá em Ezequiel 34, do 11 ao 20, nós vamos entender um pouquinho o que eu estou querendo dizer essa noite para os irmãos. Assim diz o soberano, o Senhor, eu mesmo vou procurar e encontrar as minhas ovelhas. Eu vou cuidar delas, farei como o pastor que procura as ovelhas perdidas de seu rebanho. Tomarei conta das minhas ovelhas, resgatarei minhas ovelhas de todos os lugares por onde elas foram espalhadas, no dia de nuvens e escuridão. Tirarei o meu rebanho do meio dos povos, reunirei as minhas ovelhas que se acham espalhadas pelas nações, e depois reunirei todas elas em sua própria terra. Novamente cuidarei delas pessoalmente sobre os montes de Israel, junto aos riachos mansos, onde a terra boa em todos os povos. Olha o que Deus deixa bem claro aqui, lá em Ezequiel. Olha o que Deus deixa bem claro, que Deus vai vir, vai reunir as suas ovelhas em todos os lugares do mundo, em todas as nações, em todos os lugares que tiver. Então vai ter um pastor só. Não existe igreja que vai para o céu, é um pastor só. Ele vai separar essas ovelhas. Essas ovelhas quem é? Aquele que pratica o bem, aquele que está atrás de coisa boa, aquele que não está ouvindo o meu pastor, aquele que eu não estou ouvindo o pastor. Por isso que eu falo, essa é a união, a gente tem que ser unido. Não adianta dizer que minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo. Não, é uma igreja só. É um homem só, que é Deus. Deus que manda em tudo. E Deus, ele é o principal de tudo. E está em todas as nações. Então não existe falar que aquele preto, é aquela igreja lá daquele preto lá longe, não vai. Vai sim. Dizer que aquela igreja, porque é japonesa, ela não vai. Vai sim, tem ovelha ali que são boas também. Então é da mesma maneira. Tem muitas pessoas que dão ouvido a pastor. Eu vou ler sobre isso aqui. Tem pessoas que dão ouvido a pastor e outra coisa, dão ouvido a pastor e está seguindo pelos caminhos errados. Esses vão ser o cabrito, não vão ser nem ovelha. Vão ser julgadas também. Quem sabe Deus pode até relevar pelo pastor estar conduzindo ele errado, porque o pastor está dando água suja. Água suja é a palavra de Deus, são água suja, porque Deus fala, do meu corpo jorra água limpa. Joga água limpa, então não é água suja, que Deus vai falar bem certo para vocês aqui. Vamos continuar nossa leiturinha aqui que vai entender. Darei a minhas ovelhas bom pasto nos montes verdes de Israel, lá elas se deitarão tranquilamente, bem alimentada, tendo sempre pastos ricos, eu mesmo tomarei conta delas. Minhas ovelhas, eu mesmo lhe darei descanso, palavra de soberana, o Senhor, procurarei a ovelha perdida, tirarei de volta a ovelha que se afastou do rebanho, trarei de volta, curarei a ovelha machucada e cuidarei da ovelha doente, mas destruirei as ovelhas gordas e fortes, cuidarei do rebanho com justiça. Ó, para vocês verem, aí tá, ele que vai cuidar do rebanho com justiça. Porque hoje em dia tem pastores, que nem eu disse aquela hora, que estão pregando heresias, pessoas que estão subindo em cima de um público, louvando e juntando dinheiro, levitas que estão louvando aí na mídia e tudo, e com muito dinheiro, mas estão errados. Então, ó, ovelhas gordas e fortes, gorda, conta bancária, muito gorda, forte, porque são mais fortes que as outras, são mais altas que as outras, pode mandar nas outras que são mais submissas, mais pequenas, isso é forte, porque se eu sou mais forte que você,
no nosso mundo, eu posso mandar em você, então, porque eu tenho autoridade para mandar em você, eu sou mais forte que você. Então, dessa maneira, é isso que Deus está querendo dizer aqui. São pessoas fortes, ovelhas fortes, mais fortes, que têm um domínio sobre você. Então, o que acontece? São os grandes pastores, as grandes coisas, muitos, é o que eu estou falando, tem muitos pastores bons, mas só que tem pastores aí no mundo, em falsos profetas. São os falsos profetas que vêm pregar heresia, vêm pensar na sua conta bancária, no seu dinheiro no banco. Vamos continuar aqui que ela vai entender mais. E quando, lá no 17, e quando a vocês, meu rebanho, assim diz o soberano, o Senhor, julgarei entre uma e outra ovelha, também separar os carneiros dos bodes, vocês ovelhas carneiros fortes, não se contestam-se com o bom pasto, o bom capim. Precisamos amassar com as patas o resto dos pastos. Não é suficiente beber a água mais pura e fresca. Também precisa sujar a água com as patas. Entendeu? O que Deus quis dizer aqui? Que os bodes são aqueles, um bode não deixa a ovelha chegar perto. Quem conhece um bando de ovelha, conhece ovelha, sabe disso. Se a ovelha chega perto do bode, o bode dá cabeçada. O bode ele pisa em cima da pastagem mesmo, o bode ele maceta, entendeu? Cabrito piorou então. Então o que acontece? Muitas vezes o pastor, o que ele está te fazendo? Ele não está te dando um bom alimento. Ele está te dando um capim macetado. Ele está te falando a palavra meio por cima. Ele não está te falando o que é correto. Ele está te falando que Deus vai te erguer, Deus vai te dar bênção, Deus vai te dar vitória. Deus dá vitória, sim. Deus não diz que não dá vitória. Deus dá vitória, sim. Mas para o seu filho que é justo. E muitas vezes nós está querendo alcançar algo sem dobrar o joelho. E não é fácil a gente conseguir. Os pastores da gente não falam isso. Tem pastores que falam bem assim, se você dá o dízimo, se você ajudar com R$200, Deus vai te dar 400. Deus vai te levantar, Deus vai te ajudar. Então, gente, preste muito bem atenção que os falsos profetas, são os falsos profetas que levam o homem à perdição, que Deus deixa bem claro. Vai ler Isaías, lá esse capítulo inteirinho, e preste muito bem atenção na palavra, presta muito bem atenção na vírgula, o que Deus está falando. Pensa, medita na palavra, porque aqui Deus está falando para nós nesse tempo. Porque as ovelhas gordas, os bodes, Deus vai separar até os bodes. Quem é os bodes? Os bodes, esses que pisa em cima da pastagem, passa a palavra mastigada para você. A água suja, o que é a água suja? A água suja é aquilo que eu falei para você, é a palavra de Deus, totalmente suja, é uma palavra que eu tô sujando a palavra e passando para você. Eu estou te falando uma palavra totalmente ao contrário do evangelho verdadeiro. Eu não estou conseguindo te direcionar você numa palavra verdadeira, que Deus fala, que eu sou uma árvore plantada, quem lê ali em Apocalipse vê, uma árvore plantada no meio do jardim e uma água cristalina corre dentro nos pés dele. Então ele vai soltar essa água cristalina. Deus é uma água limpa, Deus é uma água pura. Por isso que ele fala aqui mais embaixo que ele vai dar uma água limpa para suas ovelhas, uma pastagem boa para suas ovelhas. E esses bodes vai ser separado, esses outros vai ser separado. Então o que eu quero dizer para vocês, cuida com o evangelho, cuida com a palavra. Cuida com quem está te pregando a palavra, cuida com quem está te falando a palavra. Porque nós, muitas vezes, por falta de entendimento, nós não lemos a Bíblia. Porque se nós lermos o que está escrito aqui dentro desta Sagrada Escritura, a gente vai entender o que é o Evangelho, o que é a palavra. Porque Deus vai te dar sabedoria. Mas eu não entendo. Entende sim, lê com paciência, com calma, ajoelha, ora de madrugada. Ora no meio do dia, primeiro pratica uns dias de oração, o Espírito Santo vai dominar o seu coração, o Espírito Santo vai te dar o entendimento, que Ele é o único que nos ensina, é o único que nos consola, e Jesus está ali do seu lado, você é a imagem e semelhança de Jesus Cristo, você é um filho de Deus, você é um rei sobre a terra, e Ele vai vir para reinar, Ele vai vir para mandar, Ele é o pastor nosso, Ele é o pastor das nossas ovelhas, Ele é tudo para nós, Ele vai reunir
Isso que eu estou falando, ele vai reunir. Se une, tem quanto é tempo, seja unido com o seu irmão. Ah, meu pastor falou isso, o que você acha? É bom conversar com outro da outra igreja. Por causa disso, seu pastor não deixa conversar com outro da outra igreja. É por causa disso, porque você vai falar de uma pregação lá e ele não vai concordar. Ele não vai achar que é isso. Então é o que acontece, é isso aí. Muitas vezes é o que nós se afastamos. Mas deixa por isso aí, dá uma lidinha lá, gente. Preste muito bem atenção no que a palavra nos diz. Leva a palavra no pé da letra, confirma a palavra, lê a palavra, vê se está escrita aqui dentro, vê se completamente, se verdadeiramente é isso. Porque o evangélico é o nosso guia, é o caminho, é o nosso caminho para a nossa salvação. E aquele que praticar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, eu garanto para você, bênção jorrará sobre a sua vida. E isso é uma palavrinha que eu tenho para falar hoje, sobre Ezequiel aqui. Ezequiel falou muito bem declarado para nós. Lê lá Ezequiel 34, que você vai conseguir entender mais do que eu estou querendo te dizer, e Deus vai te dar um bom entendimento. Fique com Deus.